Ô Zé, um ano explicando o James Rodrigues. Só me diga uma coisa, Zé. Tem novidade sobre o colombiano? O que é, Zé? Ele vai pro show da Madonna? O que acontece com ele? Sempre tem novidade do James e... Então o São Paulo contratou por vê-lo na seleção do Paraguai e jogar de segundo volante. O São Paulo vai liberar, vai levar no aeroporto, vai botar um laço, vai fazer aquele embrulho bacana lá no James Rodrigues e vai mandar para outro clube. Eu gosto muito do Zubeldia porque ele fala do jogo que a gente viu também. Torcedor São Paulino, muito boa noite, trazendo mais um vídeo bem interessante aqui nessa noite de sexta-feira com muitas novidades aí. O São Paulo que já se prepara aí para o próximo jogo diante do Vitória. Tá confiante aí, né? O jogo vai ser na Bahia e tem tudo para que o São Paulo consiga manter essa sequência de vitória. Já quero aqui aproveitar para deixar o link aqui como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo, pessoal. Vamos lá, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Zubeldia porque ele fala do jogo que a gente viu também. Sim. Né? Porque tem treinador que vê um jogo completamente particular, né? Ah, tem. Né? Às vezes quem vê errado é a gente, mas às vezes que é eles que vê errado também, né? Muito acontece, né? Que a gente vê um jogo diferente, mas isso faz parte do futebol. Tem jogador, tem treinador que se recusa a falar do que teve em campo, né? Também tem isso. Também, tem bem. Perguntado, dá um devorteio. É o famoso migué. Dá um migué e não consegue chegar naquilo que se imagina. Mas eu quero falar o seguinte, ó, o Luiz Gustavo, o Galopo, eles ralaram a bola ontem. Para mim, foram os melhores jogadores do São Paulo em campo, assim, de maneira disparada. Primeiro, o Galopo tem muita qualidade técnica e tem uma disposição. O Galopo não tem jogo que se é jogo contra A, contra B, contra C, o Galopo quer jogar. Isso é muito legal. E o Luiz voltando de lesão. É um jogador que já teve uma passagem enorme pelo futebol da Europa, especialmente na Alemanha, passagem em Copa do Mundo pela seleção brasileira e chega para jogar no São Paulo e mostra... E ele vai ser agora muito utilizado. Não sei se todos os jogos, porque o São Paulo vai ter que balancear isso aí. Mas eu falei isso, que eu não sei se ele vai titulazaço, que tem o Bobadilha ali também, que vai ter uma briga ali. O Bobadilha apareceu, o São Paulo comprou o Bobadilha por conta de atuações dele na seleção do Paraguai como segundo volante. Ele é um cara para bater mais com o Alisson. É um cara que chega um pouco... Por isso o São Paulo comprou, porque ele é um cara que chega um pouco mais à frente e tem qualidade. Sim. Então o São Paulo contratou por vê-lo na seleção do Paraguai e jogar de segundo volante. Agora, se ele pode se adaptar a primeiro volante, já é uma outra circunstância, né? Não pareceu, num primeiro momento, a gente vendo o jogo passado, né? Não estou nem falando desse último, o jogo contra o Palmeiras, não. Contra o Palmeiras, ele coloca o Alisson mais recuado e o Bobadilha de segundo volante. Mas ele agora deu minutos, né? Para que o Luiz possa conquistar esse espaço também como primeiro volante. O que é justíssimo, né? E se jogar com 3 zagueiros, fica mais fácil de encaixar o Bobadilha com o Alisson. Se jogar com 2 zagueiros, o Luiz Gustavo... muito na marcação. E o Luiz Gustavo ele se infiltra entre os zagueiros para fazer saída, para baixar a linha. Tem essa facilidade porque na Alemanha ele fez muito isso. Então é um encaixe mais natural, mas vai depender também da condição física do Luiz Gustavo. O São Paulo como um todo, ele tem um bom elenco. O elenco do São Paulo é muito interessante. O problema é que o elenco que não é disponível para o técnico, porque está todo mundo no DM, né? São sempre 3, 4, 5 titulares fora, né? E isso vai minando toda essa rotatividade. Mas eu gosto quando ele fala sobre a importância de enfatizar a ideia de jogo, né? Então ele sabe que nesse momento ele tem que encurtar processo porque o calendário mata, né? Ele não tem tempo de treinar e implementar essas ideias, mas pouco a pouco a impressão que dá é que nesse primeiro momento ele vai conseguindo fazer o São Paulo responder mais aquilo que ele quer do seu time, né? Mesmo mudando taticamente, né? Que ontem foi linha de 4, agora já estão imaginando que ele volta com 3 zagueiros. Os caras têm que se acostumar com os 2 já. Eu ia falar exatamente isso, que o modelo de jogo dele não está preso a esquema de jogo, né? Ele olha muito o adversário para montar o esquema. É o comportamental. Sim. Como é que o São Paulo pode atacar o adversário, né? Ele faz um estudo, como é que eu posso atacar o adversário? Pelos lados, eu vou usar os jogadores Ferreirinha e Eric. Se eu vou ter que jogar por dentro, aí eu acho que o Galopo vai ter uma oportunidade, porque tem muita qualidade e também não faz a ponta, ele faz uma meia ponta, né? Faz uma meia ponta. E aí eu acho que o Galopo é muito interessante, é um jogador que no melhor da fase dele se machucou, né? No melhor momento dele se machuca, agora está retomando e eu espero vê-lo jogando bem novamente. É muito legal ver o São Paulo dessa forma, é muito legal. Sabe o que vai acontecer no jogo aí contra o Vitória? Contra o Vitória?
Barradão. Lá no Barradão. O próximo jogo, sim. A torcida do São Paulo teve um gesto lindo nesse jogo aí em Belém, né? Os caras de moto levaram o ônibus do São Paulo até a concentração. Uns 100 motoqueiros. O norte do Brasil é maravilhoso. E o São Paulo de novo vai jogar fora contra o Vitória, e lá no Barradão. E a gente sabe que no Barradão a torcida do Vitória dá uma pressão tremenda, mas vai ter torcida do São Paulo em bom número. Claro que vai. Volta aí no comentário que você começou o programa falando do São Paulo, que conseguiu vencer, conseguiu fazer testes. Eu gosto muito desse começo do Zubeldia. Eu sei que é uma amostragem ainda muito pequena para qualquer tipo de empolgação extrema, mas só o fato dele rodar o elenco, dele enxergar quem tá, olhar para a base, dar uma cara de jogo, já me agrada, mano. Esse lance é o lance da expulsão que a gente estava conversando. O pé foi alto? Foi. Nossa Acertou? Foi. Mas sabe o que eu acho errado? Foi o VAR que expulsou ele. O árbitro deu do amarelo. O árbitro deu amarelo. Eu achei errado o VAR chamar. Deixa ali pro cara. Porque se o árbitro não vê o lance de agressão e aí o VAR chama pro árbitro... O árbitro tava perto ali. O árbitro viu. Ele viu e analisou que era pro amarelo. Eu até acho que era lance pra expulsão, no meu entendimento. Eu também acho. Porque mesmo sem intenção nenhuma, o Vander, né, lateral da equipe do Águia, ele impõe um risco pro Patrick, né, alto ali, né? Mas concordo com a questão sobre a intervenção do VAR. Isso eu concordo. Juan, 2 gols. Pô, teve uma chance. Claro, vai tirar o lugar do Caleri? Não, nem do André. Porra, mas quando o Caleri cansar, quando precisar rodar elenco... Ele entra. Ele entra ali, o Galopo jogou bem. Eu gosto da iniciativa do Galopo. O que o Rames não tem de iniciativa, o Galopo tem. O Galopo quer jogar, quer participar. Não, muito. Pela direita, ele e o Eric deitaram, né? E a segunda assistência. 2 gols semelhantes, né? 2 bolas do mesmo Eu acho que, assim, para o Zubeldia, seria melhor se tanto Moreira como Patrick tivessem mostrado mais coisas, porque são jogadores que ele vai precisar também. O Moreira tá voltando, né? Sim. E o Patrick, parece que o Wellington já era mesmo, não quer saber de mais nada, ele vai precisar... E nem reserva direito pro Wellington. Não, vai ter que usar o menino. Em compensação, Pablo Maia machucado, aparece de volta esse aí, Luiz Gustavo, não só pelo gol e tal, mas toda a experiência que ele tem. Então, é óbvio que foi muito útil pro técnico. Primeiro que descansou, né? Ele já tá sabendo, chegou, sabe que esse calendário... Nossa, é muito complicado. Sabe que tem muita gente machucada no São Paulo, que é uma barbaridade. Então, ele vai precisar de usar outros. E ele ontem teve essa oportunidade. Deu tudo certo. Acho que o time vai vir para tirar foto aqui, passear, mas não vai levar essa classificação aqui. Eu só digo que podia ser mais, até porque teve uma expulsão. Tá bom, 2 de diferença? Tá ótimo. Eu acho que eu tinha falado 2-0. Também não falei 4-5. Não achava que era isso. Não, a gente errou. A gente errou 3-1, que vira 2-0, né? O golaço quem foi expulso é o Pablo Vander, quem fez o gol é o Vender. O golaço do Vender. Sobre esse começo do Zubeldia, é claro que o jogo de ontem, sobre padrão da equipe, vale muito pouco porque é um outro time. Claro. Mas a gente ia contra um time de 4ª divisão, claro, entendendo o tamanho e a qualidade do Águia de Marabá. Mas a gente viu, de novo, o São Paulo tentando ser dominante o tempo inteiro, propor jogo, né? Até fiz esse paralelo ontem no Sport Center. O Corinthians também pegou um time de 4ª divisão. E o Corinthians não foi com o time reserva, foi com o time quase titular. E não conseguiu nem se impor. Desfalques, né? Dá pra chamar pelo menos de misto. Era misto, não era misto. Era misto. Mas o Corinthians, o jogo com o América, que é um time de 4ª divisão, foi uma trocação. No primeiro tempo foi trocado. Ontem não, 22... São Paulo dominou o jogo inteiro. 22 finalizações contra 4. O golaço do Vender foi um lance fortuito no primeiro tempo. Muito. Então, por isso eu gostei do São Paulo, mesmo sendo um time de 4ª divisão, com um time reserva. Agora você olha para o que é esse começo do Zubeldia, ele começa levando o time lá para Guayaquil, embora ele conheça, há o desgaste, né? Claro. Aí depois ele tem um choque rei contra o Palmeiras no jogo do Ouriço. Depois pega o bonde de volta para Belém, outra viagem longa, né? Temperatura diferente. Então, é um começo, assim, é um choque de realidade sobre tudo que ele deve ter ouvido falar dessa loucura que é o calendário do futebol brasileiro. E nesses primeiros movimentos, ele vem conseguindo fazer o time se comportar bem. Né? Então, ele ganhou 2 datas. Essa que ele usa o time reserva e na data ele volta, 21, 22. Vai botar de novo os E o jogo em casa, né? Então, assim, deixa no banco, se precisar, coloca, mas pode esse deixar jogo em descansar. casa, o Rames não sinta incômodo. Talvez.
Talvez, porque aí não teve. Talvez ele não fique teve como. ontem? Dolores. Teve Dolores, ó. Talvez. Eu acho assim. Na volta não tenha Dolores. Se você olha. O Dario Pereira falava isso pra mim. Eu falava pra ele assim, por que você não. Dario, que você Mas o Dario era muito sério, não tô dizendo que o Ramos não era. A gente acreditava que era Dolores mesmo. Tem o Dolores, mas era por uma de diferença não viajar, de do Uruguai para o futebol brasileiro. E o Darilson, o Dario, um abraço pra ele, que eu tenho um carinho enorme por Dario Pereira. Que joga. O Dario Pereira foi contratado como camisa 8, para quem não sabe. Depois ele foi recuado para volante. E aí encontraram um lugar para ele na zaga, que ele jogou ao lado de um outro rapaz que também não jogava nada. E os caras pensam que é nome próprio, né? Que é Oscar e Dario Pereira. Então os caras, Oscar Dario Pereira. Entendeu? Parece que é um nome só. Parece que é uma coisa só, né? Que é uma pessoa só. Agora o Dario Pereira chama Dom Alfonso Dario Pereira Bueno. Esse é o nome do... Não, eu digo Aulas assim... com Oswaldo Pascoal. Fala, Mauro, que eu quero ouvir o Zubeldia. Não, eu tô pensando assim, ele deve ter tido um olhar especial ontem pro Rodrigo Nestor. Sim. Pro Luiz, que estava voltando, Gustavo, pro Galopo. Vão ser titulares? Dificilmente. Talvez o Luiz Gustavo, com a história do Pablo, vão ver o que ele vai pôr ali, né? Aí talvez sim. Mas o Galopo, o Rodrigo, ele não viu. Tá voltando. Então, esses eu acho que ele pode aproveitar mais vezes. E o São Paulo tem sempre tantos jogadores machucados que esses caras vão jogar. Não, é isso que eu tô te falando. Vai todo mundo jogar. Tô te falando por isso. Aí o gol do Luiz Gustavo de novo, ó, o lance. É o terceiro gol dele na temporada. Ele fez o gol contra o Corinthians, fez o gol no Morumbi, agora não lembro qual foi o jogo. Fez de cabeça, né? Logo... o que ele estreou. E o retorno dele é muito importante também por uma questão de liderança, né? A experiência que tem, rodagem que tem dentro do futebol internacional. Acho que tudo é um encaixe para o que o Zubeldia vai falar agora aqui no clube, que é sobre confiança que vai se ganhando passo a passo. Vamos ouvir o Zubeldia. Yo creo que los equipos como Sao Paulo es partido a partido. Ahora ya terminó el partido y tengo que pensar en el siguiente. Y los jugadores también. Estoy contento porque hacía muchos años que no veníamos aquí a esta ciudad. Ganamos bien. Hay cosas para mejorar. Me hubiese gustado ganar 5-6-1. Pero creo que es un resultado justo y a nosotros nos obliga a seguir mejorando. El fútbol es cierto que es confianza, es cierto que es emocional, pero para estar con confianza y emocionalmente bien es muy importante la idea de juego, muy importante. Así que seguiremos trabajando sobre la idea de juego para que el jugador responda cada vez mejor. Aí, Pascoal, a declaração, acho que ela é composta de todos os elementos, né? Eu gosto muito do Zubeldia porque ele fala do jogo que a gente viu também. Sim. Né? Porque tem treinador que vê um jogo completamente particular, né? Tem. Às vezes quem vê errado é a gente, mas às vezes que é eles que vê errado também, né? Muito acontece, né? Que a gente vê um jogo diferente, mas isso faz parte do futebol. Tem treinador que se recusa a falar do que teve em campo, né? Também tem isso. Também, tem bem. Perguntado, dá um devorteio. É o famoso migué. Dá um migué e não consegue chegar naquilo que se imagina. Mas eu quero falar o seguinte, o Luiz Gustavo, o Galopo, eles ralaram a bola ontem. Para mim, foram os melhores jogadores do São Paulo em campo, assim, de maneira disparada. Primeiro, o Galopo tem muita qualidade técnica e tem uma disposição. O Galopo não tem jogo que se é jogo contra A, contra B, contra C, o Galopo quer jogar. Isso é muito legal. E o Luiz voltando de lesão. Um jogador que já teve uma passagem enorme pelo futebol da Europa, especialmente na Alemanha, passagem em Copa do Mundo pela seleção brasileira e chega para jogar no São Paulo e mostra... E ele vai ser agora muito utilizado. Não sei se todos os jogos, porque o São Paulo vai ter que balancear isso aí. Mas eu falei isso, que eu não sei se ele vai titulazaço, que tem um Bobadilha ali também, que vai ter uma briga ali. Tá aí, torcedor São Paulo, na expectativa muito alta, hein, para o jogo diante do Vitória, né? O São Paulo queria viajar direto para a capital baiana, acabou que voltou para São Paulo, né? E já se prepara aí, né? O Zubeldia, né? Já está fazendo uma tática aí para que consiga vencer o Vitória, né, pessoal?
O Vitória que teve a última derrota agora e o São Paulo tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar e assim pontuar, né? Sair de lá com uma pontuação boa. O jogo vai ser depois da manhã, né? No domingo, às 16 horas. Tá confiante aí? Eu tô confiante no São Paulo, né? No jogo no Barradão. Apesar de você em casa, mas o Beldia chegou um técnico vitorioso e que deu muita esperança aí para a torcida, né? Já soma, né, pessoal? Uma sequência positiva aí até agora. Após a contratação do Beldia, o São Paulo não sofreu nenhum gol, né? Inclusive jogando né, com o Palmeiras, né? Que né, novidades, né, pessoal? Que é um elenco que tá bem entrosado aí com o Abel Ferreira. E o São Paulo conseguiu sair bem, né? Praticamente foi uma vitória, 0-0. E com certeza aí, eu espero que o São Paulo consiga brigar nessa temporada por grandes conquistas, né? E mantenha, né, essa previsibilidade de sequências positivas de jogos ganho, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, que logo estou de volta aí trazendo mais informações atualizadas do SPFC.